Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te rendemos graças, te rendemos louvores, porque somente tu és digno de toda honra e de toda glória. E neste momento, Senhor, pedimos ao Pai, abençoa, Deus, esse momento de aprendizado da tua palavra, abre o nosso entendimento, concede sabedoria ao professor, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos então retomar o assunto que nós começamos na semana passada. Vocês estão vendo aí o slide? Todo mundo está vendo? Sim, tá aparecendo aqui na tela. Pronto, é porque esse plataforma ela não tem retorno visual, mas eu tenho aqui o meu próprio retorno. Deixa eu reabrir aqui minha câmera. Vamos lá. Nós entramos em eclesiologia na semana passada e nós vimos que eclesiologia é o segmento da teologia sistemática responsável por estudar a igreja. E nós começamos com uma pergunta simples, conquanto muito importante. É o nosso capítulo 1 da primeira unidade. O que é igreja? E nós vimos que na Bíblia a palavra igreja aparece no Antigo Testamento como carral, sinagogue na Septuaginta, eclesia também na Septuaginta, principalmente no Novo Testamento, e eclésia na Vulgata de São Jerônimo. E aqui, gente, ó, Torá, Septuaginta, os autógrafos dos apóstolos e a Vulgata são aquilo que nós temos como grande literatura original, assim, os materiais mais antigos, e são aquilo que nos inspiram na nossa construção de uma teologia de igreja. E nós vimos que todas essas palavras, carral, sinagogue, eclesia e eclésia, todas elas significam assembleia. Portanto, quando nós pensamos em igreja, a priori, nós não estamos pensando em uma instituição, nós não estamos pensando em uma empresa, nós não estamos pensando em um prédio, estamos pensando em uma assembleia. Nós entramos no capítulo 2 da primeira unidade, Somos Igreja, que leva o título lá de um livro que nós recomendamos, para poder analisar conceitos e doutrinas fundamentais da igreja. Foi aqui que nós paramos. E nós vimos primeira doutrina, o primeiro pilar doutrinário da igreja é a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos. Alguém poderia me explicar essa doutrina? Vamos lá, vou Na fazer aula uma pergunta sobre. passada, Pronto. Ibert, aproveita que teu microfone está aberto. Quem foi que propôs essa doutrina? Você meu Deus, lembra? quem propôs a doutrina, eu não vou lembrar a pessoa que propôs, não. Alguém pode ajudá-lo? Eu lembro da doutrina, mas quem propôs, não. Pronto, segura aí a resposta, vamos ver se alguém te ajuda. Ednei, lembra, Ednei? Não, irmã Jéssica, Ana Cláudia. A doutrina do sacerdócio universal de todos os santos foi proposta pelos reformadores, a priori com o próprio Lutero, tá bom? Mas aí, Hilbert, explica pra gente o que ela significa. Na aula passada, o senhor trouxe ela para explicar aquele conceito de que com Jesus Cristo, sua morte na cruz, reivindica o sacerdócio como um sacerdote supremo e compartilha com todos os santos, né? E aí já não mais um sacerdote, um sumo sacerdote humano, é o único que pode entrar no Santo dos Santos e se comunicar com Deus para levar ao povo essa relação, mas agora todos nós que cremos em Cristo, através dele, exercemos esse sacerdócio. Excelente, resposta perfeita. Todos os crentes são Papai, vamos sacerdotes. comer? Oi? Irmão Miguel, seu microfone. Deixa eu fechar aqui o microfone dele. Pronto. Então, como eu estava dizendo, essa doutrina ela é basilar para a igreja
Uma outra doutrina basilar para nós é a doutrina da igreja visível e da igreja invisível, também conhecida como igreja local, igreja universal. E aqui nós temos um conceito muito importante. O conceito da igreja invisível ou da igreja universal é de que a igreja, quando nós falamos de igreja no sentido teológico, ela é a unidade ou o conjunto de todos os crentes, de todos os lugares e de todas as épocas. Todos os crentes de todos os lugares, de todas as épocas, juntos formam uma única igreja. Essa igreja, ela começa lá em Gênesis e ela vai terminar na eternidade. Todos eles que um dia foram salvos, que creram em Jesus, que foram alcançados por ele, todos eles fazem parte, todos nós fazemos parte desta mesma igreja invisível. A igreja visível, porém, é diferente. A igreja visível, ela é aquilo onde nós nos reunimos com os nossos irmãos, é uma instituição, ela segue regras, ela tem CNPJ, ela tem funcionário, ela tem programação, ela tem liturgia, ela tem dons e ministérios, ela tem crente e não crente. Na igreja visível, a gente tem todo mundo ali, joio e trigo crescendo juntos, e isso é totalmente diferente da invisível. Elas não são a mesma coisa. Nós vimos que a igreja ela é o corpo de Cristo, ela é a comunhão dos santos e ela é a noiva de Cristo. Corpo de Cristo como sendo a sua manifestação atual, a igreja militante, a igreja que hoje são as mãos de Jesus tocando os perdidos, os pés de Jesus caminhando para as nações, é a igreja que é o corpo de Cristo hoje. E lembra, quando a gente vai tomar a ceia do Senhor, vamos ter uma aula só sobre ela, mas a gente sempre na ceia do Senhor repete: este é o meu corpo que é dado por vós, o pão, o vinho, este é o sangue da nova aliança, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E quem come sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Tem ali um sentido duplo muito bacana, tá? Porque tanto o corpo de Cristo é o corpo de Cristo que foi moído na cruz, mas também é o corpo de Cristo a igreja. Se a gente vê os versículos anteriores, antes da cerimônia, Paulo ele fala sobre a importância congregacional da igreja. Paulo vai dizer: vocês estão comendo e deixando os outros com fome, vocês não esperam uns pelos outros para tomar a ceia. Eles estavam ignorando o caráter corporativo da Eucaristia, da ceia do Senhor. Eles estavam ali ignorando que ela é um elemento da comunidade, que a comunidade celebra junta e que por causa disso, porque eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, eles estavam ceando para a sua própria condenação. Por isso que a gente não toma ceia em casa, sozinho. Até quando o pastor vai levar a ceia para alguém, geralmente a gente leva com acompanhantes. Um diácono, um presbítero, um irmão, um seminarista. Ali a gente se junta em 2, 3, 4 pessoas, porque ali é a comunidade que está celebrando a ceia. Eu não posso me auto-celebrar a ceia para mim mesmo. Não posso esquecer que a igreja é o corpo de Cristo, é um coletivo. Esse é o seu caráter militante. Mas a igreja tem um caráter triunfante, tá? Aqui eu já estou apresentando outro conceito para vocês. Igreja militante, igreja triunfante. A igreja triunfante é a noiva de Cristo. É aquela que vai receber o noivo, é aquela que, Apocalipse capítulo 21, quando João tem aquela visão da Nova Jerusalém, ele vê ela descendo do céu como uma noiva ataviada para o seu noivo. Aquela visão aponta para a igreja. Ali João está vendo a igreja triunfante, como uma noiva sendo recebida pelo seu esposo. É o caráter escatológico da igreja. E vocês estão tendo escatologia com o pastor Paulo César, então vocês estão em boas mãos. E a comunhão dos santos também é um pilar importante, porque quando nós falamos sobre comunhão dos santos, nós estamos trazendo 2 pilares essenciais do que é a igreja. Primeiro, a igreja é o conjunto dos santos, aqueles que não são santos porque pararam de pecar,
mas são santos porque foram santificados por Jesus e que estão ali em comunhão, em unidade. Tudo isso a gente viu na semana passada. Alguém tem alguma pergunta ou eu posso passar para o assunto de hoje? Tudo certo? Nada errado? Irmã Acho que eu não Silvana, sei se eu não sei se é uma pergunta, irmão mas Ângelo, pode falar. É só um comentário. Hum, Era algo que acontecia não só comigo, mas com muitos jovens lá na igreja que a gente fazia parte antes. Era na ceia, irmão. Quantas vezes eu deixei de cear? Porque era lido essa parte do texto. Cada um examine a si mesmo. Tal. E o pastor fazia um bicho, rapaz, e a gente tinha, meu Deus, eu não posso pecar hoje. Podia nem ter raiva no dia. Se a gente tivesse raiva no dia, a gente não ceava. Aí, meu irmão, misericórdia. oxi, passava de 2, 3, 4 meses sem cear. Meu Deus do céu, não. É Eu acho que sério. é sério. A gente não tinha o ensinamento correto do que se processou ali, estava se processando na igreja, para Paulo dizer aquilo. E, Aham. enquanto disser que eu nem vou, que eu não vou cear. E hoje, às vezes eu conversando com alguns colegas meus que estão até liderando igrejas também, a gente fazia parte dessa mesma igreja junto, e eu dizia, meu irmão, quantas vezes a gente deixou de cear, de participar da ceia, porque a gente tinha esse entendimento, pastor. Se a gente tiver raiva, pronto, pecou. E se pecou, já não pode ser. Aí passava um bocado de vez sem ser. Era uma Ai, luta. meu Deus do céu. Não, não é assim não, pelo amor de Deus. A ceia, ela é um elemento essencial da vida do cristão. Nós somos convidados a participar dela regularmente. E o ponto é, se você está em pecado na hora da ceia, você pede perdão. Você se arrepende, pede perdão e participa da comunhão. Pois é, Quando Paulo diz examine-se a si mesmo, ele não está dizendo se examine, se você está em pecado, você não ceia. Você se examina, você percebe que não é digno, aí você se arrepende, pede perdão e participa da ceia. Fim. Mas é olha, verdade. se para cear era isso, imagina para se batizar. Ah, meu Deus do céu, não. Não estou preparado, eu não estou preparado. E a gente nunca está preparado pelo que a gente tinha na mente, que tinha que ser. E eu disse, meu Deus, hoje a gente vê. E quantas pessoas, até hoje, né, são doutrinadas, infelizmente, são doutrinadas dessa forma, infelizmente, e ainda estão nessa mesma batida, infelizmente. Pois é, irmão Ângelo, pois é. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? acho que eu tenho Vamos lá, uma gente, pergunta. interação. Opa, quem é que está É, falando? eu Hilbert. não, eu não sei como é o procedimento. Tá me ouvindo? Sim, claro, pode falar. Não sei se o microfone parece que deu algum problema. Mas eu não sei como Parece é normal pra o gente. posicionamento. Ah, que bom. Não sei qual é o posicionamento hoje de missões, missões no sentido de organização, tá? Uhum. Para lugares em perseguição, né? Às vezes uma família ali está no contexto de perseguição. Não é missionária, a família é simplesmente pessoas que foram convertidas ao evangelho. E aí tem, para celebrar se às vezes, a única opção que eles têm é fazer um ciclo familiar fechado ali Uhum. da sua casa, né? E aí o senhor falou da pessoa que que testemunha o ato da ceia, né? Com o pastor ou acompanhado de alguém. Como é que isso é visto nesses ambientes de perseguição? Olha, Hilbert, eu acho que cada agência vai agir dentro de suas próprias regras. O conselho que eu daria seria de que ambientes específicos é, demandam respostas específicas. E sim, uma família pode celebrar a ceia nesse contexto ali. O que não pode é o crente cear sozinho. Eu vou me auto-celebrar para mim mesmo, sozinho aqui, somente eu e Deus. Aí não é ceia, porque a palavra ceia, ela vem da própria palavra comunhão, né? Quando a gente vai tomar a ceia, nós dizemos que nós vamos comungar. Eu não posso comungar comigo mesmo. Então ali estou num contexto familiar,
É um caso emergencial, é um caso específico, ali vai ter o ato de celebração da ceia. É a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, para batismo, né? A gente vai ter algumas aulas específicas só para isso, mas para a pergunta não ficar sem resposta, né? Na Bíblia nós temos um modelo ideal de batismo, que é o apóstolo, o autorizado devidamente por Jesus, enviado para isso, mas a gente também tem o caso específico de Filipe no campo missionário, sozinho, com um etíope, um eunuco que ia voltar para a Etiópia, talvez nunca mais visse outro crente, outra pessoa, e ali Filipe, que não era apóstolo, aparentemente não havia sido enviado para batizar, mas ele, dado aquele contexto específico de necessidade missionária, toma essa liberdade, faz o batismo e depois certamente prestou contas para a igreja de Jerusalém, que era a igreja que ele respondia naquele momento, como o próprio Pedro quando fez com Cornélio, e era que Pedro era apóstolo. Então, o campo missionário nos coloca em situações específicas, em situações extraordinárias, e para isso, meu irmão, a gente lida da melhor forma a partir da sabedoria que Deus nos dá. Mais alguma pergunta? Podemos continuar? Então vamos embora. Ah, existe uma coisa na teologia chamado de notas eclesiológicas. As notas eclesiológicas são 4 elementos que compõem a identidade da igreja cristã. A gente vê essas notas eclesiológicas aparecendo sutilmente na última estrofe do credo apostólico. Alguém aí lembra o credo apostólico para nos ajudar aqui, para recitar para a gente? Alguém pode abrir o microfone e recitar o credo para a gente? Sim, professor. Por favor, irmão, pode recitar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Aí já é a terceira estrofe. Creio no e Espírito Santo. na Santa Igreja Católica, na, Opa, nós aqui temos já 2 atributos da igreja. Ela na, é santa, ela é católica. O que mais que ela é? na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, Na comunhão dos ressurreição santos. da carne, vida eterna, e pronto, finaliza. Pronto. Isso aí. Então, nós temos aqui notas eclesiológicas. A igreja cristã, ela é una, são essas 4 notas. Una, santa, católica e apostólica. Calma, eu não sou católico. Eu vou explicar. Quando nós falamos que a igreja cristã ela é una, nós queremos dizer que Jesus não tem 2 igrejas. Que Deus ele não tem 2 povos. Vocês já viram aquelas pessoas que acham que Deus tem a igreja e Israel, e ele tem um plano para cada um, e que no céu vai ter um bocado de judeu que foi salvo porque guardou a lei, fez sacrifício. Acha lindo Israel, acha lindo os judeus, e se pudesse, tinha uma arca da aliança no terraço de casa. Deus não tem 2 povos. Deus tem um só povo. A igreja é o povo de Deus, a igreja é o Israel de Deus, a igreja é una. Nós temos denominações? Temos. Nós temos tradições? Temos. Aqui tem batista, tem assembleano, tem pentecostal, tem reformado. Nós temos uma igreja que ela é plural, tanto quanto a graça do Senhor ela é multiforme. Mas no final das contas, a gente vai subir para o céu sem placa, sem farda, sem crachá,
sem carteirinha de membro, a gente vai subir para o céu como um único povo. Dizer que a igreja é una é dizer que a igreja de Jesus sempre será uma só. E aqui eu estou falando sobre igreja visível ou invisível? Igreja visível. Invisível, Igreja né? invisível. Invisível. Visível, tem muitas. Invisível, ela é una. Jesus tem um único povo. Dizer que a igreja é santa é dizer que a igreja invisível, ela foi santificada por Jesus. A igreja invisível teve os seus pecados perdoados. A igreja invisível não tem pecados, não tem dívidas. O diabo não tem poder sobre ela. A igreja invisível, ela é santa. Nós temos pecados enquanto indivíduos e nós temos pecados enquanto igreja institucional, igreja visível. Às vezes a nossa igreja está pecando quando, sei lá, ela não contribui para missões. A igreja está em pecado. A comunidade está em pecado. Em Apocalipse, nós temos as cartas às igrejas da Ásia Menor. Aquelas igrejas estavam em pecado, mas eram igrejas visíveis. Mas quando nós olhamos da cima, nós vemos um povo que foi justificado, santificado, um povo que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, aqueles a quem ele de antemão conheceu, também justificou, a quem justificou chamou, aqueles a quem de antemão conheceu, ele também predestinou, aqueles a quem ele predestinou, ele justificou, a quem ele justificou, ele chamou, e aqueles a quem ele chamou, ele santificou e ele glorificou. Até a glorificação Paulo coloca no passado. Porque Paulo está olhando de cima. E visto de cima, a igreja é santa. Nós estamos, nas palavras de Charles Spurgeon, como Jacó, entrando na presença do Pai, usando as roupas do nosso irmão mais velho. Enquanto Jesus, ele levou os nossos trapos de imundície, ele levou sobre si o nosso pecado, ele vestiu a nossa roupa de pecado, levou sobre si, nós vestimos as suas vestes de santidade. A santidade que é dele, mas da qual nós nos apropriamos pela graça, mediante a fé. A igreja, então, ela é una e santa. O que significa dizer que a igreja ela é católica? Pergunta difícil. Alguém pode me responder? É universal. Bom, muito bom. Essa é do Edir Macedo? Não. Não, não é a do Edir Macedo. Quando a gente fala que a igreja é católica ou que ela é universal, quer dizer que a igreja não está restrita a um lugar específico. E é muito importante a gente pensar isso, porque geralmente a primeira característica de uma seita é que ela vai dizer: nós somos o povo de Deus, nós temos a revelação de Deus e aqui nós temos o verdadeiro culto a Deus, aqui dentro do nosso templo, aqui dentro, sei lá, da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, aqui, ó, aqui. E a sede fica aqui, nessa cidade. Só que a Igreja de Jesus, ela não tem endereço. Ela não tem CEP. A igreja invisível, ela é católica, ela é universal. É uma igreja que está no mundo todo. Ela está no Brasil, ela está na China, ela está na Índia, ela está no Marrocos, ela está nos lugares mais difíceis. Ela esteve presente no passado e estará presente no futuro. É uma igreja que ela não se restringe. Ninguém pode dizer que é o dono da igreja, ninguém pode querer limitar a igreja a um lugar. Quando a igreja de Jerusalém quis ficar em Jerusalém, Deus manda uma perseguição para vaporizar eles pelo mundo conhecido, porque a igreja não foi feita para ficar em um só lugar. A igreja deve ser universal, católica. Ela deve ser uma igreja espalhada pelo mundo, avançando sobre as nações para cumprir a sua missão. Então, essa é uma nota importante da igreja. Ela é católica, ou seja, universal. E ela é apostólica. Significa dizer que ela está construída sobre o fundamento dos apóstolos.
Que apóstolos? Aqueles 13 apóstolos que morreram no século I. Os apóstolos que o próprio Jesus chamou. Eles lançaram os fundamentos da igreja e a igreja foi erigida sobre isso, aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, e fim. Fim. Ninguém mais pode agora acrescentar novas revelações à igreja, ninguém mais pode exercer autoridade sobre a igreja como os apóstolos exerciam, ninguém mais. A igreja, ela é apostólica e ela só tem apóstolo morto. O primeiro passo para ser um apóstolo é morrer. É viver no século I, ter conhecido Jesus, ter sido chamado por ele e ter morrido no século I. Se não tem essas características, se está vivo, se usa chapéu, não é apóstolo. Agora veja, a gente olha para essas notas eclesiológicas e a gente não tem como não pensar que existe uma instituição no nosso mundo que carrega parte desse nome. Uma igreja que é católica e apostólica. Qual é o problema dela? É que ela é romana. Nós rompemos aqui. Ela é católica, tá certo. Ela é apostólica, tá certo. Mas ela é romana, tá errado. Porque no momento em que ela se torna romana, ela tem os costumes de Roma, as heresias de Roma, ela tem as blasfêmias de Roma, ela tem os tesouros de Roma, ela tem a monarquia de Roma, ela tem um trono em Roma, ela tem os pecados de Roma, e a gente já não pode mais cooperar com ela por causa disso. No momento que intitula por Roma, nós estamos endereçando, né? Estamos colocando o endereço da igreja, né? Logo, não contribui para ser nas características que a igreja celestial adota. A igreja invisível adota. Exatamente, irmão Júlio. A igreja, ela... Tentem entender aqui o raciocínio, tá? Aqui eu estou partindo do Lidório. A igreja, ela deve ser contextual, mas ela não pode ser cultural. Como assim contextual? Vou dar o exemplo aqui da minha comunidade, no sertão. Aqui, a gente tem uma forma, um sertão aqui em Brejo do Cruz, né? Que os irmãos estão no sertão também, a maioria, mas cada sertão tem sua característica. Aqui em Brejo, a gente tem a nossa forma de falar. A gente tem as expressões que a gente usa no nosso dia a dia. A gente tem a nossa forma de se vestir. Aqui é muito quente, não dá para você andar empacotado pela rua. Aqui as irmãs andam muito de bis, então para poder usar uma saia é muito complicado. Aqui tem os horários em que dá para fazer uma programação. Se a gente faz uma programação muito tarde, os irmãos que trabalham no sítio, que levantam de 4 da manhã, não vão. Se a gente faz uma programação em meio de semana, se ela no horário X, os irmãos também não vão poder ir, que eles não chegaram em casa ainda. Então, aqui a cidade, ela tem os seus costumes, a sua cultura. Aí, imagine que eu vou aqui trabalhar a minha igreja local, a igreja do Betel em Brejo do Cruz, mas eu vou falar com o vocabulário de João Pessoa, eu vou falar com os irmãos de modo elevado. Saúdo-vos, excelentíssimos irmãos, redimidos, justificados pelo sangue propiciador do nosso Kyrios Jesus. E os irmãos já se perderam. Já não sabem mal o que eu estou falando há 5 minutos. Aí eu vou na minha pregação e eu vou falar como eu estava acostumado em João Pessoa. Começava o meu sermão falando do que tinha acontecido ali na cidade, das questões da cultura pop que a igreja consumia, discutia. Não, meus irmãos, eu fui essa semana no cinema, lançaram aqui um filme, esse filme X aqui. Poxa, não tem nem cinema aqui em Brejo.
Os idosos da minha igreja, a maioria não pisou nunca na vida. O que eles assistem na televisão é o jornal. E olhe lá. Então, e aí eu vou aqui na minha igreja, eu vou colocar um padrão de roupas da F-Hop. Que a galera vai para a igreja de moletom, oversize, de roupas quentes e chiques, que usa jaqueta jeans, cachecol. Eu vou colocar esse padrão visual. Poxa, a Dona Maria não vai conseguir ir pro culto. A minha igreja vai ser alienígena. A gente vai falar de um jeito que a cidade não entende, vai se vestir de um jeito que a cidade não consegue, e a gente não vai falar a linguagem da cidade. A minha igreja vai ser alienígena, ela não vai conseguir alcançar a cidade. Ela não vai conseguir alcançar a cidade. A igreja, então, precisa ser contextual. Eu vou usar as roupas que são adequadas à temperatura do sertão. A gente vai ter um horário de culto adequado ao horário dos irmãos, que eles vão trabalhar, que eles chegam em casa, dá tempo de chegar em casa, bater um prato de mocotó e vir para o culto. E a gente vai falar a linguagem dos irmãos na pregação. Eu vou falar que a mulher samaritana, ela foi no poço, no pingo de meio-dia, com o sol clarando em cima da cabeça dela, porque ela era uma mulher da vida, que já tinha passado por 5 casamentos e agora não estava casada, estava ajuntada com um homem que não era o marido dela. E os irmãos vão entender a minha pregação. Eu estou sendo contextual. Quando é que eu ultrapasso a linha e me torno cultural? Aqui na cidade tem alguns pecados que são culturais. Aqui na cidade é normal eu me ajuntar com o meu vizinho, com aquela mulher, com aquele homem ali, sem me casar. Eu vou me ajuntar. Não quero saber se ele é crente, não quero saber se é uma pessoa direita. Vou me ajuntar, vou morar ali, vou fazer 1 ou 2 meninos. Depois eu separo, não tem problema. Me junto com outro, que vai ser o irmão dele, ou o primo dele, que todo mundo na cidade é primo. E outro problema, então assim, isso é um problema cultural da cidade. É uma cidade com famílias destruídas. Um outro problema cultural. Por causa do calor, a galera vai para os extremos. Tem mulher que anda na rua praticamente pelada. Anda na rua com umas blusas que em João Pessoa eu nunca vi. Na praia já tinha visto, mas na cidade não. Tem uns meninos que usam umas bermudas aqui, um short. Ontem mesmo eu puxei a orelha de um na igreja, que eu digo, meu irmão, você levantou a perna, deu pra ver suas orbas. Como é que você vem pra igreja com uma bermuda dessa? Da próxima vez que você vier, você volta para casa. A cidade ela tem esses pecados culturais, a cidade tem esses problemas culturais. Na cidade, se eu só voto num político que me dê mais de R$ 200. No mínimo, um botijão de gás e uma onça. No mínimo. Se for para aqui, se ele quiser só o meu, se ele quiser o meu e da minha família, aí vai para 1.000, 2.000. É normal, é cultural. Na época de campanha, eu me aproveitar. Eu começo uma reforma esse ano. Eu começo a reforma da minha casa em fevereiro. Porque eu sei que em junho vai começar o movimento de campanha. Os políticos que vêm na minha porta, para um eu vou pedir 1 milheiro de tijolo, para outro eu vou pedir a saca de cimento, para aquele terceiro eu vou pedir a telha. E no final do ano eu vou estar com minha casa reformada, novinha, e não vou ter gastado um tostão. E eu vou ter passado a perna nos políticos tudinho. Que eu prometi meu voto para 3 vereadores. Só vou votar em um. Mas eu prometi para uns 3. Para poder pegar o dinheiro de tudinho e me aproveitar. Gente, isso é cultural da cidade. É normal. É normal. A gente estava aqui na igreja, a gente foi convidado para ir para um evento numa igreja lá do Rio Grande do Norte. E eu mandei para os irmãos. Irmãos, a igreja não tem condição de pagar. E os irmãos estão ofertando para missões, não vão ter condição de custear do próprio bolso. Vieram assim, pastor, não tem problema não, pastor. Não está na época da eleição? Peça ao candidato fulano de tal que ele dá. No outro dia, me ligaram assim, pastor, olha, tem 2 candidatos querendo rachar o ônibus para a igreja. Um vai dar o combustível, o outro vai dar o dinheiro do motorista. E se a gente chorar mais um pouquinho, ganha até um lanche. Disse, meu irmão, você está ficando doido. A igreja vai se colocar contra. Porque a igreja ela deve ser contextual, mas ela não pode ser cultural. Eu vou dizer aos irmãos, vocês não... A gente pode usar roupa leve. Eu prego de camisa polo.
Eu não prego de gravata, não. Mas usar uma roupa leve e andar por aí pelado é outra coisa. Eu posso aqui ter o meu candidato de estimação, o candidato da família. E eu posso até fazer campanha para ele. Mas eu não posso vender o meu voto. Por nada. Nem mesmo comprar, nem negociar. Eu vou fazer campanha para ele porque eu acredito nele. Ou eu não faço. Ou eu não faço. A igreja, então, começa a se posicionar contra os pecados da cultura. Então, a igreja vai ser contextual. É a igreja do Betel em brejo. Contextual. Eu falo como brejo cruzense, eu me visto como brejo cruzense. Aqui o pessoal chega na igreja e toma água do cacimbão da cidade. Mas ela não pode nunca ser uma igreja cultural, que se adequa aos pecados da cultura. Aí a gente olha para a igreja romana. Gente, eu não estou divagando, não, tá? O assunto da aula de hoje é a igreja histórica. Eu tô caminhando para lá. A gente olha para a igreja romana e é uma igreja que começou como uma igreja contextual, uma igreja que começou a crescer em Roma, nos lares, alcançando as pessoas, alcançando ali, seguindo, falando latim, falando grego koiné. A igreja começou a se desenvolver ali dentro de Roma como uma igreja contextual. Mas quando Constantino se converte e agrega a igreja ao império, a igreja se vende e se torna uma igreja cultural. Em que sentido? Antes a gente adorava o imperador e os deuses. Poxa, e os ancestrais, né? Em Roma tinha a lenda dos lares. Lenda não, o mito dos lares. Lares, em latim, né? Na cultura romana, eram os ancestrais que protegiam a casa. Meu avô morreu, ele não vai para o mundo dos mortos, ele vai ficar. Se o meu avô era um homem justo, todo maravilhoso lá, de acordo com os deuses, meu avô agora vai proteger essa casa. E isso tinha os lares que eles iam acumulando proteção para residência, para o lar de um romano. Então, um lar romano era uma casa nobre protegida pelos lares dos antepassados. Aí agora a gente se converte. O que é que a igreja faz? Não, tá tudo bem. Você pode continuar rezando para eles. Eles não são lares, eles são santos. E você não está rezando para eles porque eles vão proteger a casa, tudo bem. Mas eles vão até Jesus e Jesus vai até Deus e Deus vai proteger a casa. Mas no final você agradece a ele, que vai ser o seu santo padroeiro. Aí a gente vai para Santo Expedito, a gente vai para São Jorge, a gente vai. Começa agora a acumular vários santos, porque aí a gente começa a pegar os mártires da igreja e santifica eles também, e pega os pais da igreja, santifica eles também, e começa a venerar eles no lugar dos ídolos. A igreja começou contextual, mas abraçou a cultura. E até hoje faz isso. Até hoje a igreja romana faz isso, como os antigos romanos faziam. Com os seus santos e as suas imagens e as suas velas e os seus incensos. E, e vem daí. E vem daí. Então era normal no culto a Mitra, ou no templo de Febo, Apolo, o deus do sol, a gente recitar mantras enquanto tinha o incenso queimando e a fumaça, e a gente ia recitando os mantras, e hoje a igreja faz isso. O padre lá, o coroinha com o turíbulo, vai lá balançando o turíbulo, o incenso se espalhando pela igreja, o padre recitando. Hoje em português, mas antes era em latim, e a igreja vai naquele mantra ali, e é isso. Porque ela deixou de ser contextual para ser cultural. Para ser cultural. Então a gente tem que lembrar que aquilo que Ronaldo Lidório escreve,
O evangelho, ele é transcultural, supracultural, contracultural, intercultural. O evangelho está acima da cultura. A igreja não pode ser alienígena, mas ela também não pode ceder aos pecados da cultura. Então, nós temos uma igreja que ela tem essas notas. Ela é una, santa, católica, apostólica, mas não pode ser romana. Nem pernambucana, nem brasileira, nem brejo-cruzense, nem paraibana. Ela não pode se submeter aos pecados da cultura. Alguma pergunta? Não? Professor, Posso continuar? a Vamos lá, Igreja Jorge. Católica, a Igreja Católica do primeiro século, ela fez isso também muito por conta da questão política, da colonização dos povos, aí para facilitar o domínio de Roma, eles misturavam isso tudo no panteão romano. Eu vou entrar nesse assunto já já, se não conseguir hoje na próxima aula. Mas para sua pergunta não ficar sem resposta, nem foi no primeiro século, foi no quarto, e ela fez isso para se adequar ao império. Porque quando o imperador se converte, naquela época, gente, não existia Estado laico. A religião do rei era a religião de todo mundo. Então, se o presidente do Brasil for católico, todo mundo é católico. Se o presidente for muçulmano, todo mundo vai ser muçulmano. Enquanto os imperadores romanos, Nero, Domiciano, enquanto eles eram pagãos, adoravam os deuses helênicos, eles eram helenistas. Enquanto eles eram pagãos, o império era o império pagão, helenista. No momento em que Constantino disse, eu sou cristão, todo cidadão do império ganhou carteirinha de membro da igreja. Todo cidadão do império passou a ser cristão. Mas como é que a gente vai agora lidar com esse tanto de gente que não se converteu, não passou por um discipulado, não ouviu o evangelho? Como a gente lida com isso? Simples, São Jorge. A gente se adequa. Não briga, não tem problema. A gente se submete ali ao império, negocia aqui, negocia ali, ganha umas mega igrejas de presente do imperador, que vai botar dinheiro agora, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, assim, esse foi um problema. Mas não foi da noite pro dia, tá, gente? Não foi uma coisa assim, não. Foi uma degradação progressiva. Foi progressivo. No começo estava tudo às mil maravilhas. Foi à medida que os anos foram passando, a partir do século IV até o século XVI. Então, aí são 12 séculos de processo de decaimento. Irmão Jorge, não é da noite para o dia, mas foi por causa mesmo dessa adequação cultural para se submeter ao império e poder desfrutar da, da boa vontade do imperador e dos monarcas que o sucederam. Nós vamos então fazer uma passagem rápida aqui sobre metodologia, porque eu quero entrar na natureza da igreja para encerrar a primeira unidade. Quando nós falamos sobre metodologia, eu quero dizer para os irmãos que a eclesiologia, ela é um braço da teologia sistemática. Aqui é a teologia, é o nosso curso, e a teologia, ela tem basicamente 6 braços: sistemática, bíblica, exegética, prática, histórica e missiologia. A missiologia, ela antes fazia parte da teologia sistemática e outra parte dela estava dentro da teologia prática. Mas, desde que no Brasil, especificamente Betel e Antioquia, tiraram ela como uma disciplina à parte, no Brasil a missiologia tem sido tratada como um braço, um sexto braço da própria teologia. Então, a eclesiologia, ela é uma disciplina da teologia sistemática, certo? Mas ela se serve de tudo isso. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai estar vendo, olha, teologia bíblica. Quando a gente estiver vendo teologia bíblica, nós vamos ver como a eclesiologia ou como a igreja se desenvolveu ao longo da revelação.
Quando a gente começa perguntando o que é igreja, e ao invés da gente ir para a sistemática de Gruden, a gente vai para as palavras originais, kahal, sinagogue, eclesia, nós estamos fazendo teologia exegética. Quando nós discutimos aquilo que a gente estava discutindo agora sobre contextualização, aculturação, sobre a interação da igreja com a sociedade, nós estamos vendo missiologia. Quando nós falamos sobre a ceia do Senhor e sobre como ela é administrada dentro da comunidade, sobre as suas perspectivas práticas, estamos em teologia prática. Quando nós falamos agora sobre a Igreja Católica e sobre o seu desenvolvimento no período medieval, nós estamos fazendo teologia histórica. Então, mesmo que a nossa área, o nosso locus de pesquisa seja teologia sistemática, nós precisamos fazer uma metodologia interdisciplinar. Sempre que o irmão for fazer uma pesquisa, for estudar algum assunto, é sempre bom tentar fazer uma abordagem interdisciplinar. Tá certo? Isso aqui é em tudo. Em tudo que a gente for fazer, sempre que a gente for fazer teologia. Vou dar um exemplo prático, tá bom? Vou dar um exemplo prático. A irmã Flaviane vai pregar domingo na igreja e ela vai pregar sobre a fé. Ela vai pregar sobre o texto de Hebreus 12. Hebreus 12, né? Galeria dos Heróis da Fé? Menino, fugiu agora da cabeça. Hebreus 12 ou Hebreus 11? Hebreus 11. Hebreus 11, gente, misericórdia. E ela vai pregar lá no texto de Hebreus 11. Esse é o texto dela. Aí quando a irmã Flaviane ela for pregar nesse texto, ela vai ver que o texto ele vai falar sobre Abraão. Não, primeiro que ele vai falar é Abel. Para a irmã poder entender o papel de Abel ali, ela vai precisar fazer uma teologia bíblica. Ela vai precisar voltar lá em Abel e entender o que a Bíblia fala sobre ele. Porque Abel é citado em Gênesis 4, mas Abel ele é citado em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Então ela vai entender sobre como esse personagem aparece na revelação, como ele vai de o filho de Adão para um tipo de Cristo. E se ela falou de tipo de Cristo, ela está fazendo teologia bíblica. Beleza. Mas aí ela vai ter que ver, então, qual é o que é que esse texto está falando sobre fé, mas ela vai ver a palavra no versículo 2, pois por meio da fé os antigos receberam um bom testemunho. Mas o que significa testemunho? Que palavra é essa? Ela vai ver no grego, vai ver que testemunho é martiria. Martiria de onde vem a palavra Marte. A irmã Flaviane vai dizer, poxa vida, então, quando ele está falando que os antigos receberam um bom testemunho pela fé, isso implica até mesmo que eles morreram por causa dessa fé. E que isso foi para a glória de Deus. Isso ela está fazendo teologia exegética. Aí ela vai pegar um papel e vai estruturar isso para poder pregar para a igreja. Fazer um esboço. Aí ela vai chegar no domingo em cima do púlpito e vai pregar. Isso é teologia prática. Mas aí no final do sermão, a irmã Flaviane vai chegar para a igreja e vai dizer, olha, talvez você ouviu essa mensagem pela primeira vez hoje e você percebeu que não tem essa fé em Jesus, mas hoje você está arrependido e quer ter um relacionamento com Ele. Então hoje você pode render o seu coração a Jesus e se entregar a Ele para que Ele coloque essa fé dentro de você. E ela vai convidar os ímpios ao arrependimento. Isso é missiologia. Isso é missiologia. Mas para poder fazer todo esse sermão, na elucidação do sermão, a irmã Flaviane, ela decidiu falar um pouco sobre como a fé se perdeu ao longo da história. Porque a gente tem, no século XVIII, a galera, pela fé, indo para a Índia, pregar o evangelho lá. Mas hoje em dia, a galera usa a fé para pedir a Deus um carro zero. Isso é teologia histórica. Então, ali no sermão dela, ela conseguiu interdisciplinarizar esse conteúdo
para poder trazer um sermão redondinho. Gente, um exemplo que eu estou dando. Tá, irmã Flaviana, seu sermão de domingo. Pode pregar. Recebo. Ô, pastor, é como fazer um princípio de primeira versão. Primeira vez que é citado na Bíblia, né, a palavra fé, e aí trazer daí o real fundamento, né, do significado do que vai ser pregado, não é isso? Depende. Depende, irmão Samuel, porque às vezes a primeira vez que alguma coisa é citada na Bíblia, a revelação estava no começo. Aí a pessoa que estava citando, sei lá, Moisés, ele nem entendia bem o que ele estava citando. Aí lá na frente, Paulo vai ampliar o termo de sentido de fé. Aí lá o autor de Hebreus vai aprofundar. Aí lá em Apocalipse, João vai colocar o selo em cima, colocar o laço de fita e embalar para presente. Então, a teologia bíblica, ela faz esse caminho de olhar como essa doutrina se desenvolveu. Às vezes é esse o caminho, se você quiser fazer algo mais bíblico. Bíblico no sentido revelacional, tá? Mas às vezes, irmão Samuel, você não vai fazer nada disso. Você vai olhar naquele texto. O autor de Hebreus está usando fé. Está usando em que sentido? Ele está usando no sentido de crer, sei lá, pistos. Então, você vai fazer lá uma aproximação mais exegética. A gente está fazendo isso com eclesiologia, tá? A eclesiologia faz parte, então, da teologia sistemática e se relaciona com todos esses segmentos. Então, alguém pode me citar, olhando aí para o nosso slide, um segmento da teologia sistemática? Martologia? Oi? A martologia. A martologia, tá aqui as maçãzinha, é a doutrina do pecado. Então a gente olha para a martiologia e nós vemos que a igreja visível, ela é profundamente influenciada pelo pecado original, que os membros da igreja, eles vivem debaixo da depravação total. Eles vivem dentro da igreja lutando contra os seus pecados em um processo de santificação que em vida não vai terminar. Outro segmento da teologia sistemática, vamos lá. Deixa eu pintar aqui, esse já foi abordado. Outro, vamos lá. Próximo. Vamos lá, galera. Vai, Júlio, fala pra gente um. Fábio Júnior tá tão calado hoje. Meu Deus, a irmã Flaviana até fugiu. Vamos lá, Fábio. Ednei, compartilha aí com a gente algum. O que é que vocês estão estudando com o pastor Paulo César na sexta-feira? A gente ainda vai começar a tela com ele. Mas qual é o nome da disciplina? Escatologia. Escatologia, tá aqui, é o último. Nós vemos que a igreja, ela é a comunidade escatológica de Deus, que a igreja, ela é a igreja militante, mas que em breve será triunfante. Ela exerce o papel de noiva do Cordeiro, ela é a manifestação visível do reino invisível de Deus, por meio do qual Jesus Cristo governa no tempo do fim. Gente, bíblica, tô vendo. A irmã Silvana colocou aqui, bíblica. Nós chamamos de bibliologia. A Bíblia, ela é o texto base norteador
da igreja. A igreja ela é apostólica, ela é erigida pela Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, a Bíblia ela vai normatizar todas as doutrinas da igreja e ela vai regularizar o nosso culto. Alguém mais? Pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo. Pneumatologia. Muito bom. Quem falou? Roberta, Irmã Roberta, muito bom. Não tô vendo sua câmera, mas eu tô ouvindo, tô lhe ouvindo. A o meu celular pneuma... tá descarregado, aí eu tô com ela virada para o teto. Ah, tá. A pneumatologia é a perspectiva a parte da teologia que estuda o Espírito Santo, a sua pessoa e a sua obra. E nós vemos que a descida do Espírito Santo, inclusive é o assunto aqui do nosso próximo slide, Atos 2, que a descida do Espírito Santo marca o nascimento oficial da igreja. Então, a igreja, ela é totalmente dependente do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Angiologia, E angelologia. angelologia, isso. Isso. Angiologia é sistema circulatório do corpo, mano. Angelologia Quase é acertei. quase. Ah, não, chegou lá, acertou. Uma sílabazinha não vai nem vem. A doutrina ou a perspectiva da teologia que estuda os anjos. E é muito interessante porque algumas perspectivas da angelologia vão perceber, vão afirmar que os anjos de Deus estão a serviço da igreja, eles protegem a igreja, eles são conservos da igreja no papel de adorar a Deus e que, inclusive, em Apocalipse, o pastor é colocado como esse mensageiro. A irmã Silvana, a irmã Edivânia colocaram Cristologia, muito bom, tá aqui, a cruz de Cristo. E nós vemos que a Cristologia é o coração da eclesiologia, porque a igreja é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus que foi alcançada por Jesus, perdoada por Jesus, salva por Jesus. Jesus Cristo, ele é o noivo da igreja, ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo, ele é o supremo pastor da igreja. Jesus Cristo, ele é o centro da igreja. Se a sua igreja ela é centrada na figura do pastor, ela é centrada na figura do líder, ela está doente. A igreja precisa ser cristocêntrica. O culto tem que ser cristocêntrico. Então, a cristologia é essencial, uma boa cristologia é essencial para a boa eclesiologia. A irmã Silvana colocou aqui também soteriologia. Faltou um I. Soteriologia é a parte da sistemática, tá? Aqui a tulipinha, que estuda a doutrina da salvação. E nós vemos que a igreja é a comunidade dos salvos. A igreja ela foi alcançada, ah, mesmo sendo totalmente depravada, mas ela foi eleita por Deus, ela foi salva por Ele, justificada por Ele, redimida por Ele, está sendo santificada por Ele, será glorificada por Ele no final. Isso aqui a gente chama de ordo salutis, ou ordem da salvação, é uma área de estudo da soteriologia, mas que fala diretamente para a doutrina da igreja. Próximo. Falta 3. Antropologia. Antropologia teológica, tá aqui o bonequinho do homem. Nós vemos que a igreja ela é composta por pessoas,
pessoas que são a imagem de Deus e que por isso elas têm dons e talentos, por isso elas são criativas, por isso elas são sociáveis, por isso elas são inteligentes. Nós vemos que a igreja precisa acolher e amar todas as pessoas porque elas são a imagem de Deus, sim, mesmo que a pessoa seja alguém com limitações físicas, emocionais, uma pessoa doente, uma pessoa difícil, mas se ela é a imagem de Deus, a igreja tem que acolher. A igreja é feita de pessoas. Então, para entendermos a igreja, termos uma boa eclesiologia, precisamos ter uma boa antropologia teológica. Próximos. Eclesiologia é o que a gente está estudando, Silvana. Eu nem coloquei aqui no gráficozinho. Próximo, vamos lá, falta 2. Esses eu nem reconheço pelo símbolo que é. Teontologia. Teontologia, a doutrina de Deus. A igreja precisa entender quem é o seu Deus e quais atributos de Deus, ou melhor, e como a igreja deve refletir os atributos de Deus. Deus é santo. O que significa isso? Como a igreja precisa refletir a santidade de Deus? Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Vocês já viram uma igreja que não é misericordiosa? Uma igreja que o crente peca, às vezes ele nem peca, ele comete um erro, mas o abençoado do crente, ele fica no banco 6 meses, ele senta no fundo da igreja porque não pode sentar junto com os membros, ele não pode, sei lá, nem tomar água do bebedouro. A igreja ali, ó, com a chibata na mão, dura, severa, não reflete a misericórdia de Deus. Igreja que às vezes perdeu o amor, como a igreja de Éfeso. Deus é amor. A igreja precisa ser amor. Precisa refletir o amor de Deus. A igreja, ela não pode ter injustiça, porque Deus é justo. A igreja, ela é eterna, porque Deus é eterno. A igreja, ela vai existir para sempre, na eternidade. Vai ser Deus e a igreja juntos. Então, a igreja precisa refletir. E como é que uma igreja que é eterna, ela se apega aos bens terrenos, ela se apega às coisas terrenas, enquanto as coisas que são espirituais e essenciais estão sendo colocadas em segundo plano. A igreja não investe no ministério de misericórdia, mas compra um lustre de ouro e cristal para colocar em cima da cabeça dos irmãos para enfeitar o teto. Gente do céu! Então veja, se a igreja tem uma boa teontologia, entende bem quem Deus é, a igreja começa a entender quem ela é e qual é o seu papel. Se a igreja entende quem Deus é, ela canta direito. Se a igreja entende, vou dar só um exemplo, como às vezes a nossa teontologia errada afeta a nossa eclesiologia. A gente vai cantar a música, quão grande é o meu Deus. Aí a gente canta, 3 se formam em um, Filho, Espírito e Pai. Não tá certo. Não tá certo. A doutrina da Trindade diz que são 3 pessoas, mas que elas não se misturam. Eles não se formam em um. O Pai é o Pai, e o Pai é Deus. O Filho é o Filho, e o Filho é Deus. O Espírito é o Espírito, e o Espírito é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Eles não se juntam, não se misturam, não se fundem, mas ao mesmo tempo que eles não se conflitam, eles não brigam, eles não se dissolvem, eles estão ali na economia da Trindade, mas eles não são, eles não se juntam, eles não se formam em um. Tanto é que no seminário do Betel a gente canta És o Trino Deus, Filho, Espírito e Pai. E algumas igrejas preferem cantar assim. É uma teontologia correta. A doutrina da pessoa de Deus. E por fim, missiologia, que como eu disse é um braço da sistemática. Hoje a gente estuda separadamente, mas eu preferi colocar aqui porque a missiologia é o coração, é a natureza da igreja
a igreja, ela ou é uma igreja missionária, ou ela deixou de ser igreja há muito tempo, e nós vamos ver isso depois do intervalo. Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Não? Eu vi que alguém abriu o microfone e fechou de novo. Apoio? Vamos embora. Vamos para um intervalo, 10 a 15 minutinhos, e a gente volta para ver a natureza da igreja em Atos 2. Deixa eu pausar a gravação. Estamos de volta para a nossa aula, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Estamos encerrando a primeira unidade, mas não poderíamos encerrá-la sem fazer um breve panorama do nascimento e da natureza da igreja, a partir de uma leitura exegética e aplicada de Atos capítulo 2. Eu pedi aos alunos no grupo da turma que antecipadamente fizessem a leitura do capítulo e tomassem suas próprias notas sobre ele. Quando nós olhamos para o texto de Atos capítulo 2, temos uma grande tendência de ignorar alguns detalhes do texto que são extremamente importantes para o correto entendimento dele. A gente pode fazer a análise juntos agora. Vamos lá. Atos capítulo 2. Quem tiver aí com a sua Bíblia, mantenha ela aberta. A gente olha para Atos capítulo 2 e nós vemos o nascimento da igreja e o texto começa com a seguinte descrição. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Parêntese, não tinha vento, tá? Quando eu vi Nicodemos pregando sobre esse texto na consciência cristã, ele disse, se você soltasse uma pena, ela ia fazer tchu, 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 porque não tinha vento. Era um som, como de um vento, um fenômeno auditivo. Um som como de um vento muito forte encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que pareciam línguas de fogo. E língua de fogo é um arcaísmo, ou seja, uma expressão antiga para uma pequena labareda. Então, eles viram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, as línguas que eles falavam não eram glossolalia, que é o que a gente hoje chama de línguas estranhas. Eles estavam falando, um texto grego vai dizer que eles estavam falando dialectos, ou seja, línguas humanas. Tá? Então, eles estavam falando dialectos, cada um ouvia no seu próprio dialecto. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, da Frígia e Panfilha, Egito, todas as partes do Líbano, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e aqui está o pulo do gato. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Isso é evangelismo, sim ou não? Sim ou não? Não. Não acredito. Não. Eles estavam pregando na língua dos outros, Não. falando das Não maravilhas. estavam pregando. Ainda não. Agora. Ainda não. Nesse momento, eles foram cheios do Espírito Santo e eles estão falando as maravilhas de Deus. Eles não estão pregando, porque a pregação do evangelho, o evangelho é
Jesus. O evangelho é o plano da salvação. Nós somos pecadores, Deus enviou Jesus para morrer por nós, ele ressuscitou e nos salva pela graça. Isso é o evangelho. Não é isso que eles estão falando. Eles estão glorificando a Deus. Pastor, Opa, não querendo adiantar nada, mas só um ponto, pegando isso aí que o senhor está falando. Quem vai fazer o evangelismo posteriormente aí será Pedro, né? Quando repreende o povo e ensina, né? exato. É o próximo ponto aqui, eu acho, inclusive, né? Querigma. Mas a priori, o que eles estão fazendo é glorificando a Deus. Quando Paulo ele vai falar sobre o dom de línguas, em Coríntios 14, ele diz que o dom de línguas ele é um dom de oração. O dom de línguas, ele é um dom que o falante fala para Deus. E aqui, Deus está concedendo àqueles homens que falem a língua das pessoas. É uma versão distinta do dom de línguas. Mas ainda assim, naquelas línguas das pessoas, o que eles estão falando não é a pregação do evangelho ainda, mas as maravilhas de Deus. Não estão falando de Jesus. Estão falando sobre como Deus é grande, como Deus é bom, como Deus é santo, como Deus é justo, como Deus abriu o mar, como Deus ele parou o sol, como Deus libertou o seu povo, como Deus ele derrotou o rei Senaqueribe. Eles estão falando como Deus criou todas as coisas, como Deus humilhou Faraó, como Deus humilhou Nabucodonosor. Estão falando como Deus ele sustenta toda a criação, as maravilhas de Deus. Como o salmista faz, recitando as maravilhas de Deus. Isso, meus irmãos, não é pregação do evangelho. Isso é doxologia. A palavra doxologia, ela vem do grego. Eu devia ter colocado aqui no slide, né? Deixa eu facilitar para vocês. Deixa eu colocar aqui no grego para facilitar para vocês. A palavra doxologia, ela vem do grego. Tô procurando aqui os caracteres. Achei. Que eu tô sem o grego aberto aqui. Ups. Pronto. Tá aqui. Para quem quiser anotar. Anotem, isso é muito bom. Isso é muito bom. A palavra doxologia vem do grego doxa, que significa glória, e logia, que vem de logos ou logos, e significa palavra. Então, doxologia, palavra de glória, é adoração a Deus. Eles estão falando as maravilhas de Deus. A natureza da igreja, a primeira natureza da igreja, a primeira missão da igreja é glorificar a Deus. Não importa se a igreja está pregando o evangelho. Não importa se a igreja está ajudando os pobres. Não importa se a igreja está vivendo em comunhão. Se ela está falhando na sua adoração a Deus. A adoração é o primeiro papel da igreja. A igreja tem que glorificar a Deus. Tudo que vem depois é consequência. Nós glorificamos a Deus, por isso nós pregamos. Nós glorificamos a Deus, por isso ajudamos os pobres. Nós glorificamos a Deus, por isso nós vivemos em comunhão. Nós glorificamos a Deus, por isso nós testemunhamos com a nossa vida. Mas tudo começa com um compromisso inabalável com a glória de Deus. Vai chegar um momento que não vai mais ter pobres para a gente ajudar, não vai ter mais gente ímpia para a gente pregar, não vai ter mais Santa Ceia para a gente tomar. A única coisa que vai ter é Deus.
no céu, e a gente com ele. E ali a igreja vai exercer o seu papel de doxologia para toda a eternidade. A gente começa hoje, agora. Esse é o primeiro papel da igreja. E engraçado que a gente negocia isso com muita facilidade. Quem aqui nunca participou de um culto antropocêntrico? Um culto Pastor, voltado ao homem, por exemplo. professor, Pode falar, meu pastor. o senhor colocou para gravar? Coloquei sim. Obrigado por me lembrar. Tudo bem. Quantos de nós nunca participou de um culto antropocêntrico? Um culto voltado ao homem. Dia do pastor. Eu sou pastor, tá? Dia do pastor. Então, aniversário do pastor. Aí o culto vai ser sobre ele. Tem um banner gigante com a foto dele no púlpito. Aí agora todos os ministérios vão passar ali pelo púlpito para fazer a sua homenagem, entregar o presente. Na pregação, alguém vai pregar sobre como o pastor deve ser, usando o pastor da igreja como exemplo. No final, as irmãs vão cantar uma música lá da Estela sobre o pastor. E no final, a igreja vai orar pelo pastor e encerrar o culto com a foto com o pastor. E no final, esse culto foi para quem? Foi para o pastor. A gente negocia a nossa adoração a Deus muito fácil. Fábio levantou a mão. Pode falar, Fábio. É só para pontuar que participo do Ministério de Louvor da igreja, toco bateria. E aí a gente percebe muito isso nos louvores. As canções têm esse poder. E aí a gente precisa estar filtrando muito, um pouco até mais, sendo mais exigente, um filtro ainda mais fino, né, com relação a isso. Porque é difícil. Se a gente for pegar as músicas contemporâneas, se a gente for pegar realmente assim, as doutrinas nas quais as músicas estão sendo compostas, enlastradas, fundamentadas, tá difícil, é complicado. É muito fácil a gente montar um repertório do louvor do domingo e a gente coloca lá que você é uma raridade, que você é uma pedra preciosa, que você vai se vingar dos seus inimigos e uma vitória que vai ter sabor de mel. Você coloca lá no repertório que você é especial. Somos importantes e que temos não há um ninguém, valor imensurável. Que, não há na ninguém verdade, igual a importa você. Deus. Que não há ninguém para você. E claro, gente, Deus vai aparecer nesse louvor, mas Deus vai aparecer como seu servo, tá bom? Quando você cantar sobre Deus, você vai dizer para Deus fazer aquilo que você quer. Então você vai dizer, Senhor, eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção, eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu quero que o Senhor entre na minha casa, entre na minha vida, muda a minha história, sara minhas feridas, me ensine. O Senhor, eu quero que o Senhor faça um milagre de mim. Deus vai aparecer, mas ele não vai aparecer para ser adorado. Ele vai aparecer para fazer o que a gente está mandando. Porque agora ele não nos chama mais de servos, ele nos chama de Senhor. Certo? Errado. Aí a gente vai e negocia nossa adoração. Aí a gente vai e adora o homem. Aí a gente vai e adora o pastor. Aí a gente vai e adora a mãe. Culto do Dia das Mães. A gente adora a mãe. As oportunidades é sobre a mãe, a pregação é sobre a mãe, a oração é pela mãe, a decoração é sobre a mãe, a foto é da mãe, a lembrancinha é da mãe. Jesus aparece no nota de rodapé. Se a gente não pregar sobre a mãe de Jesus e esquece do Jesus, e a gente negocia, a gente está esquecendo que o primeiro papel da igreja é a glória de Deus. Mas isso também pode acontecer às vezes com coisas que aparentemente são boas. A gente critica tanto as igrejas inclusivas que a gente vê na internet, na televisão, a igreja que agora é a igreja inclusiva, urbana, que vai abraçar a galera LGBTQGXYZ, e a igreja vai ali fazer da evangelização a sua principal atribuição. O culto vai ser um culto totalmente evangelístico, um culto voltado para que a pessoa que visite seja bem recebida. Então a gente vai cantar músicas que a pessoa goste, que ela vá se identificar,
A gente substitui a pregação por uma palestra motivacional, coach. A gente não pede dízimos e ofertas porque pode constranger aquele visitante. A gente molda o culto para o visitante se sentir bem, que ele adore aquele ambiente, que ele queira voltar, porque o culto é para ele. Porque a gente quer que ele venha fazer parte da nossa igreja. Mas quem disse que o culto é para o visitante? O primeiro papel da igreja é a doxologia, é a glória de Deus. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando é derramado sobre os apóstolos, sobre os discípulos, é levá-los a glorificar a Deus. Se a igreja não está glorificando a Deus, ela não é igreja. Carol. Pastor, então aí, por exemplo, como que alguém que está responsável por uma igreja, como consegue lidar com esse tipo de situações? Vou me explicar melhor. Por exemplo, esse ano, geralmente a nossa igreja, ela tinha a celebração do Dia dos Pais, o Dia das Mães e tudo mais, né? Mas, por exemplo, esse ano, eu junto com o outro missionário, estamos responsáveis pela igreja, e aí, por exemplo, o missionário falou assim, pela quantidade de homens, eu acho que não vai dar para fazer o culto dos pais, que não faz sentido, né? Aí, por exemplo, eu que venho, assim, de muitos anos que, geralmente, todo ano era feito um culto pelo Dia dos Pais, custou muito entender essa situação. Eu falei assim, pronto, se você já decidiu, pronto, acato, né? Mas, por exemplo, outros irmãos que estavam, eles não sabiam, eles não sei explicar a palavra. Eles não souberam lidar com esse tema de não ter o culto do Dia dos Pais, entendeu? Uhum. Então, aí, nós estamos aprendendo, né? Como liderar a igreja, como dar esse suporte para a igreja, né? Uhum. Mas é tipo cultura também, eu não sei aqui, né? Porque o missionário, ele é do Brasil, né? Aí eu falei, na minha igreja não tem um culto do Dia dos Pais, então faz sentido acá. Mas como nós já vínhamos já de vários anos com a igreja, tinha culto do Dia dos Pais, tinha culto do Dia das Mães, e eu Uhum. ficava assim, meu Deus, e aí, tô pecando? Mas assim, Aqui também é muito fica esse forte, negócio viu? assim, né? Aqui também é muito forte, Carol. Isso aí. Qual é o meu conselho nesse caso? Ah, três conselhos eu posso lhe dar nesse sentido. Primeiro conselho: eduque a igreja. Quando chega o Dia das Mães, na abertura do culto, a primeira coisa que eu digo é: irmãos, este culto é para Deus. Se você veio adorar a Deus, então eu quero que você feche seus olhos e ore e diga isso a Deus. Você veio para adorar a Ele. O dia do Senhor é quando o povo do Senhor se reúne na casa do Senhor para adorar ao Senhor. Então aí a gente vai ensinando a igreja a ter a visão correta do culto, da liturgia, da própria congregação. Educar. Pastor, Segundo, só um segundo, Fábio, para eu perder o raciocínio, eu tranquilo, passo para a palavra para tranquilo. você. Segundo passo que você pode fazer, Carol, é se a igreja valoriza muito esse momento, você pode fazer uma programação especial para ele. Então, quando eu era membro de uma igreja batista, e a igreja valorizava muito isso aqui no Brasil, e era uma igreja bem grande, que foi que eu propus a liderança, o pastor e a missionária que estavam responsáveis. Vamos fazer uma programação no sábado. Vamos fazer aqui, não vai ser um culto, vai ser a festa das mães, ou encontro das mães, alguma coisa assim. A noite das mães, a noite da família. Nessa programação era no sábado, e ali naquele sábado teve apresentação, teve lembrancinha, teve dinâmica, teve louvor, teve sorteio, teve uma palestra, teve a apresentação das crianças, teve chororô, pétala de rosa. As mães adoraram. Saíram da igreja com coroa na cabeça, se sentindo as princesas. No domingo, culto normal. Então a gente deu a eles o que eles queriam, que era essa programação cultural, porque lembra, a igreja tem que ser contextual. Mas a gente não negociou a doxologia. Pastor, mas para fazer duas programações fica difícil.
Terceiro conselho, é o que eu faço hoje na minha igreja. Gente, hoje é domingo das mães. O que é que a gente faz? Culto normal. Quando eu termino a pregação, que a gente recolhe as ofertas, eu faço uma oração entregando o culto solene, não dou a bênção apostólica, para os irmãos não ir embora, mas faço aquela oração entregando o culto solene, e aí eu digo, meus irmãos, e agora nós vamos ter um momento de homenagem. Aí as crianças vêm, cantam musiquinha, aí a mãe chora e faz vídeo. A gente monta uma decoração do lado de fora da igreja, com um cenário de fotos para os irmãos, quando terminar o culto, lá na frente, tirar foto, até para as pessoas que passam na rua, às vezes elas param ali para poder se sentem convidadas a entrar naquele momento, porque aquela decoração ali externa chama aquela atenção. Então, quando eu termino a liturgia solene do culto, eu digo, agora a gente vai para um momento de homenagem. Aí as crianças cantam, a gente chama as mães lá na frente, ora por elas, às vezes distribui uma lembrancinha, tira uma foto, mas aqui, ó, já terminou a solenidade. O culto solene foi encerrado, o louvor foi para Deus, a pregação foi para Deus, a oração foi para Deus, e agora a gente está fazendo homenagens, porque tudo bem, não é pecado fazer isso, mas contanto que não comprometa o primeiro papel da igreja, a primeira missão, que é a doxologia. Fábio. Não, então, é só justamente isso que eu ia propor. Fazer uma programação paralela. É isso, era uma. Não, Passou são de mim. são três processos que a gente faz aqui na igreja. Então, Beleza. no mês de maio, Carol, a gente faz as três coisas. A gente faz a grande noite da família, que é na última semana do mês, no sábado, e aí vem todas as famílias da igreja, vem visitante. A gente tem que fazer em um espaço fora da igreja porque não cabe de gente. A cidade já espera por esse momento, porque nós criamos essa cultura. Eu digo, meus irmãos, não vai ter um culto das mães, mas vai ter a noite da família. E ali a gente cria essa programação paralela. No domingo das mães, a gente faz esse momento de oração e homenagem depois do culto solene. E eu sempre educo a igreja para que eles entendam por que nós fazemos isso. É muito bom. Quando eu cheguei aqui, Carol, foi um choque. Os irmãos realmente não entenderam, como você teve a sua experiência aí no seu campo também. Mas depois que eles viram que a gente estava ensinando e valorizando, mas de outras formas apropriadas, eles hoje compraram a ideia e hoje eles mesmos criticam quando eles veem alguém fazendo diferente. Chega aqui, mas pastor, eu fui visitar uma igreja, pastor, não teve nenhum. Eles não esqueceram de Jesus no culto, pastor. Eu me senti mal. Eu digo, e foi, irmão? Quando os irmãos aprendem, gente, ó, não subestime seu rebanho, não, tá? Não subestime seu rebanho. O rebanho aprende. Não importa se os irmãos são analfabetos. Eu tenho aqui na minha igreja um irmão que é cego, mas o irmão é super desenrolado de Bíblia, aprende com uma facilidade. Quando eu sento para ensinar, o irmão absorve como uma esponja. E tem irmão na igreja que é idoso, analfabeto, criado no sítio, mas quando a gente tem paciência de ensinar, a gente alcança, porque não somos nós, é o Espírito que dá a clareza. A palavra de Deus, vocês já tiveram bibliologia, vocês lembram, a palavra de Deus ela tem um atributo da perspicuidade, ela é clara, ela alcança os corações, é o Espírito Santo que faz isso. Então não tenham medo de educar o seu rebanho, não. Então, esse é o primeiro papel da igreja, doxologia. Alguém tem alguma pergunta sobre doxologia? Anotaram aí o grego? Na prova eu vou colocar uma questão. O que significa doxologia do grego? Aí eu quero os irmãos lá respondendo. Tô brincando, gente, tô brincando. Talvez não. O texto bíblico vai continuar. E agora sim, a partir do versículo de número 12. 12? Nós temos então aquilo que nós estávamos esperando. Verso 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: "Que significa isso?" Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: "Eles beberam vinho demais." Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: "Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, pelo contrário,
Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas no céu, em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essa palavra. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês sabem. Vejam só, se a gente fosse analisar o sermão de Pedro com a estrutura que nós usamos hoje, nós temos no início do sermão. Deixa eu trazer vocês aqui para uma outra tela minha. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Vocês estão vendo a Bíblia? Deu certo? Sim, pastor, tá aparecendo aqui. Show de bola. Vejam só. A gente tem aqui na estrutura do sermão de Pedro. Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão. Agora sim. E ele começa: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Na estrutura de sermão, isso aqui é a introdução. Pedro ele está introduzindo o seu sermão. A introdução do sermão é quando a gente... Menino, que aluna chique é essa que chegou para assistir aula com a gente? Oh, meu Deus! Perdi o fio da meada. Sim, como eu estava dizendo, aqui está a introdução do sermão. Então, ele está pegando um fenômeno que está acontecendo, uma coisa que está chamando a atenção das pessoas, e ele está usando isso para fisgar eles naquele momento. Se Pedro se levanta no meio da rua e já começa a falar de Jesus, ninguém vai ouvir. Mas as pessoas estavam perplexas com aquele movimento que estava acontecendo. Então, Pedro usa isso como plataforma ou como gancho para iniciar sua mensagem. Eu estava no sítio agora no domingo, eu fui pregar para a galera lá no sítio, era 11 e pouca da manhã. A gente está aqui num período, gente, que já vamos no 6º mês de seca. Os açudes secaram já aqui em Brejo, então os bichos já estão cavando atrás de água, comendo papelão porque não tem mais grama. E aí eu comecei o sermão exatamente assim: gente, que calor da molesta é esse? Que seca da bexiga essa que não passa? E o pessoal do sítio: é verdade, pastor, meu Deus, tá horrível. Pois é, meus irmãos, na Bíblia tem um... E a gente tá aqui reunido uma hora dessa, quase meio-dia, isso é hora de estar aqui conversando. Na Bíblia tem a história de uma mulher que também se reuniu, que também parou para conversar num pingo de meio-dia, num sol quente desse, e assim como a gente, ela também estava morrendo de sede. Vamos abrir comigo em João 4? Então eu peguei o contexto do que estava acontecendo naquele dia, da situação que as pessoas estavam vivendo, e usei como gancho. Pedro está fazendo a mesma coisa. Isso é a introdução do sermão dele. E aí Pedro vem então para a sua elucidação, ou para a sua exposição do texto, em que ele vem citando Joel. Ele vem citando Joel, aqui é a sua leitura do texto, que é parte também essencial do sermão. O sermão, ele precisa da escritura sendo lida e explicada. Mas Pedro não se detém aqui na profecia de Joel. Ele poderia, mas a intenção de Pedro é pregar o evangelho. Me digam, ler o texto de Joel é a pregação do evangelho? Sim ou não? Ainda não. Os irmãos estão espertos. Ainda não. É palavra de Deus. Mas Pedro começa a introduzir o evangelho agora. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele,
como vocês mesmos sabem. Tem alguma tia do Ministério Infantil aqui na aula hoje? Eu, pastor. Edivânia, vamos lá. As irmãs aí do Ministério Infantil aí, os irmãos que também fazem parte, me ajudem aí. Quando a gente vai apresentar para as crianças o plano da salvação, qual é a primeira cor? Amarelo. Amarelo. E amarelo significa quem é Deus. A gente começa com amarelo apresentando quem é Deus. Aqui está o apóstolo Pedro começando o seu plano da salvação. Quem é Deus? Jesus de Nazaré, aprovado por Deus, milagres, intermédio dele, plano da salvação. Pedro na cor amarela. Depois do amarelo vem a cor escura. Antigamente a gente dizia preto, hoje a gente fala escuro. A cor escura representa o... Vai, Daiane, deixa teu microfone aberto, me ajuda nessa parte da aula. Pecado. O pecado. Aí Pedro vai agora para a doutrina do pecado. Esse homem foi entregue por propósitos determinados, pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Depois da cor escura vem a cor Vermelho. Vermelho, que representa Jesus, sua morte e ressurreição. Pedro vem. Agora, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não seria abalado. Por isso, meu coração. Isso aqui é a correlação, tá? Na parte do sermão que a gente cita outros textos bíblicos para fortalecer nossa argumentação. Por isso, meu coração está alegre, minha língua exulta, meu corpo também repousará em esperança. Tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Irmãos, posso lhes dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta. Ele era profeta. E sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes sobre o trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou. E agora ele está fazendo o quê? Uma correlação com a introdução dele, caminhando para o fechamento do sermão. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como o estrado dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a bolinha vermelha. É a boa notícia. É a Jesus, morte e ressurreição. Aí depois da bolinha vermelha, Daiane, tu já falou muito, eu quero ver outra pessoa. Outra tia do Ministério Infantil. Lembra qual é a bolinha que vem depois da vermelha? Vamos lá? Vai, Flaviane, fala pra gente. Lembra não? Ah, Edivânia lembra, não lembra? É a verde. Não, a verde é a última, irmã Silvana. Falta uma. Antes da verde, vem qual, Daiane? A branca. A branca. Branca. Quem disse parabéns? É a branca. E a branca é quando nós falamos sobre a doutrina da graça. Nós fazemos o convite. E é exatamente o que Pedro está fazendo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E aqui está a bolinha branca. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito, pois essa é a promessa para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E termina então com a bolinha verde,
que é a vida da igreja. Quando a gente termina falando sobre a vitamina BO, Bíblia e oração, a gente termina o plano da salvação com a bolinha verde, falando: agora que você recebeu Jesus, você agora vai viver como um discípulo de Jesus, e como uma plantinha você vai crescer, você vai parar, você vai lutar contra o pecado, você vai buscar a Deus. É exatamente o que Pedro está fazendo aqui no final. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A pregação de Pedro. Pedro pregando o plano da salvação. Isso, na teologia, nós chamamos de querigma. Querigma é a pregação da palavra de Deus, principalmente a pregação do evangelho. Querigma é uma palavra grega que significa proclamação. Significa proclamação ou anúncio. Quando nós abrimos a boca para pregar o evangelho, nós estamos na proclamação querigmática. Estamos na proclamação querigmática. Aí São Francisco de Assis disse: pregue o evangelho, se preciso for use palavras. Gosto muito de São Francisco, mas ele está redondamente enganado. Como assim, se preciso for use palavras? A pregação do evangelho, ela é uma proclamação. Ninguém vai saber que Jesus é Deus, que eu sou pecador, mas que Jesus morreu por mim, ressuscitou, está vivo e pela graça me recebe para ser seu filho, se eu não abrir a boca e falar. A menos que eu use libras. Mas se eu não falar com a minha boca, nem usar as libras, as crianças, a pessoa nunca vai saber. Então eu não proclamei o evangelho, eu preciso pregar, abrir a boca. E isso é a segunda missão da igreja. A igreja nasce com o primeiro propósito de glorificar a Deus. E a partir desse propósito, a igreja quer que outras pessoas também glorifiquem. Então a igreja vai e prega o evangelho. Ela proclama. É a proclamação querigmática do evangelho, tá? Aqui embaixo é o termo grego. Alguma pergunta? Só para vocês perceberem como a gente também erra com isso aí. Quem aqui já não viu uma igreja fazendo assim, abraço grátis? Aí a galera passa lá, 2 horas, abraçando o povo no meio da rua, chega em casa e diz: eu estava evangelizando. Ô dó, não estava não. Aí a gente vai e diz assim: Jesus te ama. Evangelizei. Não evangelizou não. O evangelho não se resume a Jesus te ama. Jesus te ama é uma parte do evangelho. Mas primeiro eu tenho que saber quem é Jesus. Para saber quem ele é. Depois eu tenho que saber que eu não merecia ser amado por ele. Depois eu tenho que saber como ele me ama. Ele me ama como? Dando a sua vida por mim. Mas se Jesus ficar morto, um Deus morto não salva ninguém. Então eu preciso saber que Jesus ressuscitou, ele está vivo. Jesus te ama, é maravilhoso. Mas primeiro, ele vem dentro de um contexto. Uma vez eu estava dando aula e o aluno disse que ele foi evangelizar e ele disse para o cara no meio da rua: ei, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus te ama. E o cara respondeu: desculpa, mas eu sou hétero. Veja só, veja só, essa frase solta não tem sentido. Eu chegar para alguém dizer Jesus te ama e a pessoa que não entende que é pecadora, ela vai dizer: tudo bem, quem não me ama? A minha mãe me ama, meu pai me ama, minha esposa me ama, meus filhos me amam. Jesus é mais um. Mas quando eu entendo que eu pequei contra ele, que eu era seu inimigo, que eu fiz o que ele reprova, que eu ofendo ele todos os dias com a minha vida desmantelada, e que ainda assim ele me ama, e que ele prova o seu amor dando a sua vida por mim, ainda que eu fosse pecador,
Aí o evangelho ganha dimensão. Caramba, ele me ama, ama. Mesmo assim, mesmo assim. Meu Deus. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Então, olha como a gente às vezes vacila nisso. O papel da igreja é pregar o evangelho. O que é que o Pacto de Lausanne vai dizer? O evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. Pacto de Lausanne. Então, esse é a segunda missão da igreja. A terceira missão da igreja é diaconia. Tem algum diácono aqui assistindo aula com a gente? Daiane, tu é tudo na igreja, é? É missionária, professora da salinha, diaconiza, canta no louvor, fica na portaria, varre o chão, liga o som. Meu Deus do céu, tira foto pra mídia. Não. Flaviano também levantou a mão. Também. E prega também. E prega também, né? Faz o culto todinho. Flaviano também levantou a mão, foi, meu Deus do céu, o outro, é que é tia da salinha, diaconisa, ela serve a ceia com as crianças do lado. Tem mais algum diácono aqui? Algum dos diáconos presentes, pode me dizer o que significa diaconia? É Opa, servir, trabalho. serviço, muito bem. Diaconia significa serviço ou servir. O papel da igreja, em terceiro lugar, é servir. Deixa eu colocar aqui o nosso texto em grego, para os irmãos já irem aprendendo. Diáconos. Então é doxologia, querigma e agora diáconos ou diaconia. E diaconia é servir. Nós olhamos para o texto de Atos e vemos que eles estão servindo ali, batizando, eles estão servindo ali através dos alimentos, eles estão servindo ali ensinando, eles estão servindo operando sinais. Quando Pedro e João, no capítulo 4 de Atos, eles vão na porta do templo e o aleijado lá pede a eles uma esmola. Eles diziam: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem levanta. Aquilo ali é um ato de serviço. Aquele homem não era membro da igreja, aquele homem não era crente, aquele homem não ia dar uma oferta, aquele homem simplesmente precisava de ajuda. E os apóstolos estenderam a mão para ajudar. E serviram eles com o que eles podiam. Eles não tinham dinheiro, mas eles tinham o Espírito Santo, por meio de sinais e maravilhas. E ali a gente tem no capítulo 3, a igreja servindo através do batismo. A gente tem depois, no capítulo 18, se eu não me engano, a igreja servindo através de coletas de alimentos para as outras igrejas que estavam passando necessidade. Tudo isso, gente, é papel da igreja também. A igreja está aqui para servir. Aí eu quero provocar os irmãos. Como é que a sua igreja está servindo a comunidade que ela está? Como é que ela está servindo os vizinhos? Como é que ela está servindo o seu bairro? Ou será que a nossa igreja está ali para fazer barulho no domingo à noite e atrapalhar os vizinhos que estão assistindo Fantástico? Ou a nossa igreja está ali para ser ali um refúgio em que a galera vem, a gente fecha as portas, faz o culto e no final a gente vai se embora e o vizinho não fica nem sabendo. O que é que acontece ali? Gente, eu fiquei triste ano passado. A igreja aqui, ela era a igreja aqui era cinza. E aí eu disse, não, gente, essa igreja está muito apagada, vamos pintar de uma cor viva, vamos pintar de verde. Cor da esperança, alegria. No dia que tinha uns pintores pintando a igreja, passou um camarada na rua, parou, olhou e fez assim, e essa igreja tá aqui, é? Ela é nova? Eu disse, é. Só tem 45 anos que ela tá aqui. Aí ele fez, como é que eu nunca tinha visto? Eu cheguei no culto, disse, meus irmãos, eu tô triste.
Porque a igreja está aqui há 45 anos e tinha um vizinho que não sabia. Um padre que mora na cidade. Porque a gente está dentro dessas portas. Pois no mês seguinte a gente fez uma ação social, parou a rua da cidade, parou a rua. No outro mês a gente foi para a praça, fazer o nosso culto de domingo na praça. Domingo à noite eu fechei a porta da igreja. O culto de domingo vai ser na praça central. Eu fiz para a prefeitura. Pastor, mas tem carro de som, não tem problema, a gente tem também. Os irmãos dos carros de som desligaram o som quando a gente começou o culto, em respeito. Quando terminou o culto, ligaram de novo o forró deles. Nem a gente atrapalhou eles, nem eles atrapalharam a gente. A cidade passou 7 dias comentando desse culto. Eu não podia comprar um pão que o povo dizia, o senhor é aquele pastor que estava na praça pregando domingo, não foi? E aquela igreja eu gostei, vi vou lá naquela igreja. Nunca tinha ido, mas eu vi vocês ali, achei tão bonito, eu vou lá conhecer. A igreja fez uma ação social para cortar o cabelo do povo. Aí disseram, mas pastor, tem gente no sítio que precisa mais de corte de cabelo, de enfermeiro. Eu disse sim, mas a nossa igreja está no sítio? Não tá não, a gente vai para lá, a gente vai. Mas primeiro eu tenho que servir ao meu vizinho. A dona Maria que está aqui do lado. Que a gente para a moto na frente da casa dela. E ela nunca reclamou. Então nesse domingo é a dona Maria. A gente não vai ser servido por ela, a gente vai servir ela. Ela vai vir aqui e a gente vai fazer o teste de glicemia, o teste de pressão dela. A gente vai cortar o cabelo, ela vai sair daqui com a unha feita. Se achando uma princesa, a gente vai sair de bucho cheio. Para servir a comunidade. E aqui está a pergunta: como a nossa igreja serve a comunidade que ela está? É papel da igreja também. É papel da igreja servir aos seus vizinhos, ao seu bairro, ser bênção. A gente é sal e luz. Imagina que a sua cidade, o seu bairro está no escuro. Se a igreja só ilumina para o lado de dentro, está errado. Ela é uma candeia escondida embaixo da mesa, embaixo da cama. Jesus disse, a luz foi acesa, ela tem que ser colocada no alto para iluminar quem está em volta. A igreja tem que iluminar a rua, iluminar o bairro, iluminar a cidade. A igreja tem que ser bênção. Se a sua igreja fechar hoje, os vizinhos vão dizer que pena ou graças a Deus? Misericórdia. Essa é uma reflexão para mim também. Se a gente fechar hoje, os vizinhos vão dizer que pena ou graças a Deus? A minha igreja está sendo bênção para ela mesma apenas ou está trazendo para a comunidade? Mas, pastor, a gente tem que priorizar a pregação do evangelho. Tem sim. Primeiro a glória de Deus, depois a pregação do evangelho. Mas a diaconia vem depois, junto. Porque a gente não pode chegar para as pessoas e pregar o evangelho se a pessoa está morrendo de fome. Dê um prato de comida e depois pregue. Se a gente chega na casa da pessoa, ela não tem um fubá, eu vou lá, vou pregar e vou embora e a pessoa vai continuar com fome e ela vai dormir com fome. Ela vai prestar atenção na sua pregação de que maneira? De noite ela vai orar agradecendo a Deus pela sua visita? Se o Espírito Santo fizer um milagre, vai. Mas ela vai ficar muito mais feliz se quando você for embora, você deixar um fubá. Para ela fazer um cuscuz de noite e comer. Dizer, rapaz, aquele crente veio aqui, sem nem me conhecer, me trouxe aqui o que eu estava precisando, foi Deus que mandou ele aqui. O que foi que ele falou mesmo? Que Deus me ama. Agora eu tô vendo que Deus me ama, mandou até comida para mim. Aí olha só que mudança drástica. Mas pastor, a gente não tem dinheiro. Faz como Pedro, eu não tenho dinheiro, mas eu posso orar por você. Você está precisando de quê? Não, estou com dor no joelho. Vamos lá, vamos orar pelo seu joelho. Senta aqui. É servir a comunidade. Ou a gente só é diácono para servir a ceia dentro da igreja? A gente é diácono no dia a dia, gente. A gente é servo. Servos uns dos outros. Isso é ser igreja. É servir. É servir. O quarto ponto é a koinonia. A koinonia é o quarto ponto. E koinonia é uma palavra linda